E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Lucas Israel e hoje a gente vai dar continuidade, tá, ao conteúdo de vocês e a gente vai entrar na parte de níveis de organização do corpo humano, tá bom? Então vamos lá. Aqui é umas dicas para vocês se prevenirem contra o Covid-19, mas isso aí vocês já estão ligados, né? Então vamos lá. Bom, diversidade das células. Beleza? No nosso corpo, todo mundo sabe já que o corpo humano, assim como o corpo de todos os animais e até mesmo dos microscópicos, são formados por células. Alguns seres vivos são formados por uma única célula, outros são formados por milhares delas, que é o nosso caso, tá bom? Essas células, elas não são iguais, tá? Então, toda a parte do teu corpo não é formada por apenas um tipo de célula, aquela redondinha com um núcleozinho no meio que a gente vê nos livros, não, tá bom? O nosso corpo ele é formado por diversos tipos de células e cada uma com sua propriedade específica e capaz de realizar uma função dentro do nosso organismo, tá bom? Como por exemplo aqui, ó, está mostrando aqui no desenho, célula muscular. A célula muscular ela tem esse formato um pouquinho esticado, beleza? Porque isso vai para a função dela, já vale para a função dela que eu vou explicar já para vocês. A gente tem os glóbulos vermelhos, tá bom? Tem um formato um pouco arredondado e côncavo, que isso também facilita a função deles. E a gente tem o neurônio, que é uma célula nervosa, beleza? Que ela tem esse formato aqui estrelado e esticado, tá? E ramificado. Por que, professor, esses formatos aí? Porque cada uma delas tem uma função específica. Como, por exemplo, a do músculo, ela tem a função de se esticar e de se contrair. Ou seja, ela é alongada e contraída conforme você se movimenta, porque ela é uma célula muscular. E por isso ela tem esse formato, para facilitar essa função dela. Já a hemácia, né, ela tem esse formato arredondado e côncavo porque ela precisa transportar nutrientes e oxigênio para o nosso corpo. E esse formato arredondado e côncavo facilita essa função dela. Já o neurônio, ele tem esse formato aqui, ó, estrelado ramificado, porque ele transmite impulsos nervosos, também chamados de impulsos elétricos, tá bom? No nosso sistema. E isso aqui, né, esse formato dessa célula facilita esse trabalho dela. Beleza? Então vamos lá. Quando você tem duas células ou mais células, um conjunto, né, de células que trabalham juntas em prol de alguma função, sendo essas células diferentes ou semelhantes, a gente chama isso aí de tecido, beleza? Então, quando células iguais ou diferentes trabalham em conjunto, estão ali unidas para uma função específica, a gente chama isso de tecido. E no nosso corpo, a gente tem 4 tipos de tecidos principais, tá? Que é o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá bom? O tecido conjuntivo ele é formado por células diferentes entre si e tem a função de revestimento, ou seja, revestimento não, de preenchimento, desculpa. Ele preenche, né, algumas partes do nosso corpo. A gente tem o tecido epitelial, que é formado por células epiteliais, tá bom? Esse aqui sim tem a função de revestimento, tanto interno quanto externo. Um grande exemplo aqui que eu posso citar de tecido epitelial é a nossa pele, que é formada em sua maior parte de tecido epitelial, tá bom? A gente tem o tecido muscular, que é formado por células musculares e tem, né, a função aí de facilitar a nossa movimentação, entre outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E a gente tem o tecido nervoso, feito de células nervosas, né, que são os neurônios, que tem a função aí de emitir, né, nossos impulsos aí, nervosos, nossos impulsos elétricos aí através do nosso corpo, né, fazer a comunicação entre o nosso cérebro e todo o nosso corpo, tá bom? Então vamos lá. Os tipos de tecido, né? O tecido epitelial é responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas, né? Isso incluindo a nossa pele, que eu já falei para vocês, e alguns órgãos do nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo nós temos órgãos que são formados de tecido e esses órgãos, a maioria deles é revestido, né, por tecido epitelial, que é um tecido mais resistente, né, que serve aí para proteção, tá bom? O tecido conjuntivo, que preenche os espaços deixados por dois ou mais tecidos ali unidos,
como por exemplo o tecido epitelial. Quando você tem um organismo que é revestido internamente e externamente por tecido epitelial, no meio dessas duas partes de tecido epitelial você geralmente vai ter um tecido conjuntivo, tá bom? O tecido conjuntivo ele é formado em sua grande maioria por células diferentes, tá bom? Então nunca você vai ter um tipo de célula só no tecido conjuntivo, tá certo? O tecido muscular é formado por células capazes de se contrair e alongar, como eu já falei para vocês, que são as células musculares. Ele se divide em três tipos, tá bom? A gente tem um tecido muscular cardíaco, que é o tecido muscular que está presente no nosso coração. A gente tem o tecido muscular estriado esquelético, que é o tipo de tecido muscular mais forte, tá bom? E a gente tem o tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso, ou também chamado de tecido muscular visceral, tá certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre esses três aqui. Começar pelo mais comum, né, que é mais fácil de entender, que é o tecido muscular estriado esquelético. Ele tem, ó, as células dele têm esse formato aqui cilíndrico, alongado, que parece umas cordinhas, uns fiozinhos, tá bom? Elas são chamadas de fibras musculares, tá certo? Elas estão presentes na maior parte dos músculos do nosso corpo. Músculo da perna, músculo dos braços, músculos das costas. Esse músculo aqui, ele é desse jeito, né? Ele é mais forte. Você pode notar aqui, ó, em comparação com o estriado cardíaco, que as fibras deles elas são mais unidas, né? Justamente porque ele tem a função de fazer a nossa movimentação. E para isso, né, para que a gente consiga se locomover com esse tipo de músculo aqui, ele precisa ser mais forte, né? Então ele é mais denso aqui, ó, do que o esquelético, né? Justamente porque ele tem a função de locomoção. Ele está diretamente ligado aos nossos ossos, né, ao nosso esqueleto, e é ele que faz a nossa movimentação acontecer. Se você não tivesse o tecido muscular estriado esquelético, né, no nosso esqueleto, a gente não conseguiria movimentar. Porque é aquela questão, todo mundo fala, mas ninguém dá bola. Mas osso pesa, galera. Pesa bastante. E não é à toa que a gente precisa de um tipo de tecido muscular só para movimentar esses ossos. Beleza? Então vamos lá. Tecido muscular cardíaco, né, o estriado. Ele é um pouco parecido com o esquelético, porém, ó, se você notar, as fibras desse tipo de músculo elas são mais afastadas, né? Não são tão juntas quanto ao do esquelético. Por quê? Porque é um músculo forte, porém ele não precisa ser tão forte a ponto de levantar, né, de movimentar os nossos ossos. Ele é forte porque ele participa do coração, e o coração ele é um órgão que bombeia o sangue, tá bom? Então ele precisa ser um órgão forte, ele precisa de um tecido forte para fazer essa função, né, que é bombear o nosso sangue, tá certo? Então você nota aqui, ó, que as fibras elas são um pouco mais separadas umas das outras, tá bom? E a gente tem um tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, ou tecido muscular visceral. Por quê? Porque ele está presente na maior parte dos nossos órgãos internos, tá bom? Você pode ver aqui, ó, ele deu o exemplo aqui dos dois intestinos, intestino grosso e intestino delgado. Esse tecido ele é formado por células musculares alongadas, já não são mais cilíndricas, como a gente tem aqui, ó, são alongadas, tá bom? Ele é um tecido que ele não é forte como esses outros dois, tá certo? Porém, ele tem a função aqui de fazer alguns movimentos que são chamados de movimentos peristálticos, tá bom? Que são movimentos vagarosos, né? São movimentos simples. Esse órgão aqui, ó, o nosso intestino, ele faz movimentações devagar, tá certo? E para isso, esse tecido muscular aqui é perfeito, tá bom? Então, por exemplo, toda vez que você come um movimento, que aí depois que você tá com a barriga cheia ali, você se deita, né? Feliz da vida. Aí você sente ali a sua barriga começa a fazer, você às vezes até escuta, né? Sua barriga começa a fazer um barulhinho tipo blô, 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 né? Mais ou menos desse jeito. Então, esse é o barulho do movimento peristáltico que o teu intestino está fazendo, né, para realocar as fezes que estão aqui dentro dele, para que elas possam sair, meus queridos. Exatamente. Então, toda vez que você for fazer a sua caquinha no banheiro, lembre-se, o seu intestino ele está fazendo movimentos peristálticos.
Professor, eu consigo ter noção disso? Eu consigo fazer o meu intestino fazer esses movimentos? Não, eles são movimentos inconscientes. Seu intestino ele vai fazer esses movimentos peristálticos inconscientemente, tá bom? Diferente, por exemplo, dos movimentos feitos pelo músculo estriado esquelético, né? Que quando você quer movimentar o seu braço, você movimenta o seu braço, porque você tem consciência daquela movimentação, tá bom? Os movimentos peristálticos do intestino você não tem consciência, eles fazem isso sozinhos. O coração ele também tem o seu movimento inconsciente, tá bom? Então você não consegue fazer o seu coração parar de bater, ele vai continuar batendo ali enquanto ele estiver funcionando. E isso também devido ao tipo de tecido muscular dele, tá certo? Então vamos lá. Tecido nervoso formado por neurônios, aquelas células estreladas, beleza? É responsável por levar e trazer informações do teu cérebro para o teu corpo e do teu corpo para o teu cérebro. Então, por exemplo, você está na sua casa conversando, perto do fogão. E aí o fogão está com a grade lá quente, né? Sua mãe acabou de fazer o almoço. E você sem querer colocar a mão nessa grade. O que vai acontecer? Você vai queimar a sua mão. Mas naquele momento ali, na hora que você tocar aquele espaço, você vai sentir a mudança de temperatura, vai ver que aquilo ali está quente e logo você vai tirar a mão bem rapidamente. Não é assim que acontece? Exatamente. Toda essa informação que foi passada de mudança de temperatura, ele passou pelo teu sistema nervoso até chegar ao teu cérebro. O teu cérebro entendeu aquilo ali como doloroso, mandou um sinal de volta dizendo que estava doendo, tu sentiu a dor da queimadura e tirou a mão bem rápido. Tudo isso acontece em uma fração de milionésimo de segundo, galera. E tudo isso é feito através do nosso sistema nervoso, através do tecido nervoso, que é formado pelos neurônios. Tá bom? Fato interessante. Algumas pessoas nascem, né? Elas desenvolvem. Nascem porque é uma doença hereditária, que é passada de geração em geração. Incapazes de sentir dor. Tá bom? Essa doença é chamada de analgesia congênita ou insensibilidade congênita. A pessoa ela não sente dor. Então, se você pegar ali uma faca e enfiar na mão da pessoa, a pessoa não vai sentir a dor. Ela vai ver, vai estar saindo sangue ali, ela vai se desesperar quando vê, mas ela não vai sentir a dor que nós normalmente sentiríamos. Beleza? Não se sabe exatamente o motivo, né, o porquê dessa doença, o que causa essa doença. Mas se sabe que ela tem a ver ali com um tipo de neurônio do nosso corpo que não se desenvolveu completamente. E aí impacta no nosso tecido nervoso, que não tem a capacidade de trazer e levar determinados tipos de informação. Beleza? Então essa pessoa ela não sente transições de temperatura, elas não sentem dor como pessoas normais sentem, beleza? Até por lesões graves, queimaduras, né? Existem casos aí de pessoas que levam tiros e não sabem que levou porque não sente a dor, né? Então isso é bem interessante. E é hereditário, tá? Então se uma pessoa tem essa doença, ela pode transmitir, né, esse defeito, vamos dizer assim, para o seu filho ou para os seus descendentes, tá bom? Então vamos lá. Os órgãos. O que são órgãos? Órgãos são as junções de dois ou mais tecidos que trabalham para uma função específica, uma determinada função. Por exemplo, o coração. O coração ele trabalha para quê? Para bombear o sangue do nosso corpo. E a gente sabe que ele é formado por tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. 4 tipos de tecido junto num objeto só que tem uma determinada função. Aqui ele deu o exemplo do intestino também, que é formado de tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Beleza? E o nosso intestino ele trabalha por determinada função. Quando esses órgãos se unem, né? Mais de um órgão em prol de uma função maior, a gente chama isso de sistema, que são grupos de órgãos que realizam em conjunto várias funções específicas. Um exemplo de sistema, né, eu posso citar aqui para vocês o sistema respiratório. O sistema respiratório que compreende os pulmões, a traqueia,
a nossa laringe, a nossa faringe, beleza? Posso dizer aqui para vocês o sistema digestório, que compreende os intestinos, o delgado e o grosso, e compreende também aqui, ó, o nosso estômago, beleza? O sistema circulatório ou cardiovascular, que compreende aí um órgão como o coração, veias, artérias, capilares, o nosso próprio sangue, beleza? Então tudo isso aí, todos esses órgãos estão unidos aí, cada um no seu sistema específico, para fazer uma determinada função. Isso é um sistema, junção de órgãos, são grupos de órgãos, tá bom? E esses sistemas, quando eles trabalham unidos ao mesmo tempo, a gente tem o que a gente chama de organismo, que é a integração entre os sistemas. Então, um organismo vivo, ele é a junção de vários sistemas de órgãos que trabalham juntamente, né, para fazer com que aquele organismo esteja vivo, né, esteja trabalhando. Isso vai desde os sentidos do nosso corpo, ó, que inclui o olfato, o paladar, a audição, o tato e a visão, até a integração mais complexa entre os sistemas, beleza? Como, por exemplo, você está aqui para vocês. Nosso sistema respiratório e o sistema circulatório, eles trabalham o tempo todo ao nosso favor para que o nosso corpo funcione. Como é que isso acontece, professor? Bem simples. Tu respira, teu pulmão recebe oxigênio, teu pulmão pega esse oxigênio, ele passa para o teu sangue. Olha aí, já é o sistema circulatório, né? O sangue vai para o sistema circulatório, o teu sangue pega esse oxigênio e passa esse oxigênio para o teu corpo inteiro, através da circulação, das veias, dos capilares, né, o coração bombeando sangue. Então eles estão trabalhando ali em conjunto, beleza? Você respira o oxigênio, beleza? Quem é que trata esse oxigênio no teu corpo? Sistema respiratório, que é o que? A traqueia, o pulmão, beleza? Que pega esse oxigênio, que faz essa, né, entrada gasosa aqui no teu corpo. Mas quem carrega esse oxigênio para o teu corpo inteiro não é o teu pulmão, é o teu sangue, que faz parte do sistema circulatório, beleza? Então já fica aí a dica para vocês entenderem como é que funciona aí os sistemas, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.